adquirindo, né? Retomando a gravação aí, porque o outro vídeo foi interrompido. Vamos... Hein? É de alma nobre, perdão. Então, na verdade, a gente, essa história de perdoa, mas não esqueça, é um caminhar. É um caminhar. Você já tem a intenção de perdoar, mas ainda não consegue se libertar. É um caminhar. É como a gente estava comentando, a gente não pode, da noite para o dia, se tornar um espírito de luz. Só quem consegue isso é Maria Madalena, que era a cortesã do Evangelho e transformou-se. Mas a gente não consegue, numa encarnação, a gente pode até tentar, mas numa encarnação a gente não consegue essa transformação plena. A gente pode tentar. E se conseguir, parabéns. Mas esse homem velho ainda luta com cada um de nós. Por isso que é difícil perdoar e esquecer. Por isso que é difícil nem se lembrar que foi ofendido. Por isso que é difícil você olhar assim e vai dizer, puxa vida, que alma, ela está sofrendo mais do que eu. É difícil você ter essa compreensão, principalmente quando você é ferido no seu orgulho, na sua vaidade, no seu amor próprio, me fez de besta, está me fazendo de idiota. Ou seja, você começa a criar situações de sofrimento. Se o cara faz, não, ele está me fazendo de besta. Todo dia esse sujeito faz isso comigo. E você vai. Parece um cururu, né? Um sapo cururu. Vai inchando. Chega uma hora que você estoura. Né? Ele não se livrava, ele não sentia porque ele não tem controle mais nada. É Sócrates. Mas, sim, qual é a novidade disso? Então, na verdade, nós que temos a culpa, porque eles estão orgulhosos e melindrosas. Ainda somos essas almas recalcitrantes. Deixa eu seguir, senão a gente termina. Depois a gente continua aqui. Por meio desta tão singela quanto expressiva parábola, o mestre nos ensina que devemos cobrir com o manto do perdão e do amor os erros que são cometidos contra nós. Porque se assim não o fizermos, compareceremos com nossos erros descobertos na presença de Deus, o qual nos tratará exatamente como tivermos tratado os nossos irmãos. Né? Seguindo um pouco mais, a primeira parte do Evangelho que fala que o reino dos céus e que termina com o perdoa-lhe a dívida, a primeira parte desse Evangelho, ele narra que o Senhor cobrou e ele pediu perdão e o Senhor concedeu e perdoou-lhe a dívida. A parábola faz referência a uma prática que existia na antiguidade. As pessoas que não podiam pagar as suas dívidas transformavam-se em escravos, podendo ser vendidos eles e seus familiares. Isso era antigamente, né? Os bens materiais que possuíam, como casa, terras, moedas, animais, etc., eram transferidos para o novo proprietário. O devedor citado na parábola devia uma quantia fabulosa. Vendo-se, porém, ameaçado de ser vendido, e mais a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, para resgate da dívida, pediu moratória, isto é, um prazo, para que pudesse satisfazer a tão vultuoso compromisso. E o rei, o senhor, compadecendo-se dele, deferiu-lhe o perdão, o pedido, digamos assim. Ele perdoou, ele deu o prazo que a pessoa pediu. Né? Inúmeras vezes, o mestre faz referências ao perdão, destacando por valioso e indispensável imperativo à evolução humana. Interpelado por Pedro se devia perdoar 70 vezes. Respondeu-lhe que devia perdoar 70 vezes, 7 vezes, que equivale a dizer perdoar indefinidamente, tantas vezes quantas forem necessárias. É possível isso nos dias atuais e na nossa condição atual? Talvez não. Talvez a gente consiga perdoar 3 vezes das 7 vezes que for tentado por dia, 2 vezes, 1 vez, nenhuma vez. É um processo de evolução. Digamos assim, por que Jesus indicou que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes? Porque 7 vezes são os dias da semana. Então ele quer dizer que por dia a gente devia perdoar 70 vezes. Por que eu devia perdoar durante o dia 70 vezes? Porque na minha condição humana de evolução do orbe, eu sabia que naquele dia eu iria ser tentado 70 vezes. Se eu tivesse no mundo evoluído, Jesus dissesse, não, você perdoe 10 vezes por 7 vezes. Por quê? Porque
A condição de uma alma humana mais evoluída é não ofender. Você ofende alguém? Não de consciência plena. E quando ofende, você se arrepende. Você vai pedir perdão, vai conversar com aquele a quem você feriu, porque você já tem consciência de não ferir. Já é uma preocupação da sua alma. Agora, tem almas que não estão nem aí para isso? Claro que tem. Convivem conosco? Claro que convivem. Tanto encarnados quanto desencarnados. Tem almas que fizeram mal e se comprazem disso? Claro que sim. Tem almas que ainda insistem em machucar, em magoar, em perseguir, em ser intolerante? Claro que tem. E, infelizmente, convivem conosco. É por isso que estamos no orbe de expiações e provas. Não quer dizer que, quando passarmos ao mundo de regeneração, que estamos em pleno processo de transição, o dia vai amanhecer iluminado. Não quer dizer isso, é transição. A gente ainda vai conviver com essas almas recalcitrantes. Elas estão em toda parte. É por isso que são chegados os tempos, digamos assim. Né? É por isso que a gente está convivendo nessa batalha de ideias, nessa batalha de costumes, nessa batalha de valores, aonde a gente conquista um espaço, a gente perde o outro, aonde o Cristo planta uma semente, o outro lado planta outra, e a gente vai lutando. Dessas ideias surgirá o novo amanhã, onde o bem vencerá o mal. O problema é que hoje todo mundo acha que está do lado do bem, digamos assim. O cara que está equivocado, mas acha que está certo. Aí você vai dizer o quê? Não, você está certo mesmo. Não fui eu, foi Paulo. Não fui nem eu, foi Paulo. O apóstolo dos gentios. Quando ele manda uma carta aos romanos e diz, não faço o bem que quero. Eu, que já sou um iniciado, já sou um... que conheço o Cristo de perto. Fui escolhido por ele. Eu não consigo fazer o bem que quero. Porque ainda sou imperfeito. Ainda dentro de mim ainda tem essa situação do homem velho. Né? Vou te falar uma experiência que eu passei em relação a essa questão do perdão. Eu passei por uma traição. Eu caí em um quadro de depressão. Eu fiquei fazendo tratamento espiritual, e só que eu não conseguia. Eu melhorava, voltava. Era aquele ciclo. E chegou um momento até que eu falei, gente, essa casa espírita não funciona não, né? Aí eu estava quase desistindo do tratamento, porque eu não conseguia fazer aquele processo. Aí a filha da fundadora da casa, que é uma senhora de quase 30 anos, chegou num dia que eu estava no estudo, e ela entrou. Falou, hoje eu vou participar do estudo com você. E aí ela, nessa casa, tinha esse costume de às vezes eles darem facilidade ali no mentor, e ela deu. E aí o mentor começou a falar sobre o orgulho. E sabe que eu estava ali, mas eu ficava ali por obrigação, por conta do sofrimento que eu estava passando. E eu não conseguia entender quase nada que o estudo apresentava. No momento que ela começou a falar sobre a questão do orgulho, aí parece que eu despertei. Aí que eu entendi. Eu não conseguia sair daquela situação porque eu não conseguia perdoar, porque eu me achava melhor. No ciclo. Aí quando eu entendi, melhorei. A gente, quando toca num tema como perdão, esse estudo ele cria um clima de terapia, onde todos nós precisamos colocar os nossos valores e botar para fora o sentimento, e é um trabalho. Né? Então, como eu estou gravando aqui, aí perdoe quem vai ver depois, mas é assim mesmo. Que faça a sua catarse de compreender as suas dores, as suas dificuldades e entender o perdão como é importante na libertação da alma humana. Né? Realizando uma análise mais apurada da história, verificamos que o perdão concedido por aquele senhor provinha de uma alma elevada. É aquilo que a gente estava conversando. Portadora de sentimentos nobres, como misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade para ouvir e para perceber as dificuldades do endividado. São atributos comuns aos espíritos superiores, cuja benevolência é incomparável, uma vez que tem por norma de conduta seguir esse procedimento. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam,
também vós façam, porque esta é a lei dos profetas. Né? Então, uma alma elevada que consegue ter sentimentos como misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade de ouvir e para perceber a dificuldade do indivíduo. Muitas vezes, a gente, no diálogo do dia a dia, a gente não tem nem sequer a paciência de ouvir o outro. Não quer nem saber. O cara começa a se justificar, o cara diz, eu não quero nem saber disso. Isso é com você. Isso é seu problema. O meu problema é outro. A gente não tem essa capacidade de ouvir. A gente não tem essa capacidade de entrar no lugar do outro. A gente não tem essa capacidade. Então, muitas vezes, a gente contextualiza a nossa realidade e se cristaliza no nosso eu. E fora do meu mundo, do meu eu, não existe mais mundo. O seu mundo não me interessa. É o seu mundo. Só interessa o meu mundo. Somos pessoas egoístas que não pensamos no outro. Né? Então, essa é que é a condição da humanidade quando a gente compreender que existem outras pessoas, outros sentimentos, outras condições, outras circunstâncias, outras histórias, outras almas. Quando a gente começar a compreender isso, a gente vai entender a necessidade da irmã lá, que pede dinheiro, que engana, que rouba. A gente vai entender a necessidade dela. Vai entender a necessidade dela. E ela vai ajustar a conta comigo, é? Vai não, ela vai ajustar a conta com Deus. Porque desse, a justiça dos homens vai fazer o devido processo legal. Mas esse ainda é falho. Agora, a conta com Deus, ninguém escapa. Ninguém escapa. Essa, ninguém escapa. Então, é Sócrates de novo. Sim, qual é o problema disso? Não é justo? Aí ele sorri e fala, mas tu queria que fosse? Não é? É, quando lhe convém. Às vezes o cara não está nem aí. Quando convém, quando a dor chega, o cabo volta. Quantas almas a gente não vê chorando nos velórios? O corpo lá estendido e a pessoa chorando porque devia ter se reconciliado antes. Quantas vezes a gente não se arrepende porque não se perdoou antes? Né? Então, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Ah, mas ele não quer. Mas dele. Eu já perdoei. É como Vera disse, eu perdoei. Então eu tirei aquela mágoa. De novo, a historinha de Chico Xavier e a irmã. A historinha que Chico Xavier tinha uma cachorrinha que estava doente, que precisava ser sacrificada. Mas Chico não queria sacrificar a cachorrinha. Ele foi internado, a irmã aproveitou a deixa e sacrificou a cachorrinha. Quando Chico voltou, cadê Baleia? Que era a cachorrinha dele. Não, sua irmã... Aí ele ficou triste com a irmã. Mas, rapaz, minha cachorrinha... Aí Emmanuel aparece para ele e faz, perdoe a sua irmã. Mas ela matou... Não, perdoe a sua irmã. Para a semana de aniversário dela, veja o que é que ela quer de presente. Mas, Emmanuel, eu estou com raiva dela. Pergunte o que é que ela quer de presente. Aí Chico foi perguntar, ela disse que queria uma máquina de costura. Aí Chico disse, papai, uma máquina de costura é 3 meses do meu salário e eu fico liso, não tem dinheiro para nada. Eu falei, compre. E Chico, disciplinado, acabou comprando a máquina de costura para a irmã. Quando chegou, deu o presente à irmã, a irmã ficou muito feliz, ele também, se abraçaram, choraram, aquela coisa toda, e a Emmanuel rindo. Aí depois Chico chega para a Emmanuel e faz, Emmanuel, por que você pediu logo para eu fazer isso? Ele fez, Chico, é o seguinte, você, para nós, é um instrumento que precisa estar limpo cristalino como um copo d'água. Quando você ficou triste com a sua irmã, você criou uma mágoa dentro de você, fluidicamente, energicamente. Né? Energeticamente, você criou uma mágoa. Então, o perdão dado de coração limpa essa situação. E era a única coisa que a gente podia fazer. Na hora que você perdoou, que você abraçou sua irmã, isso se dissipou. Então, se a gente não perdoa,
a gente guarda mágoa. Se a gente cristaliza, toda vez que vê, a gente lembra, aí alimenta aquela mágoa. Aí uma mágoa alimentada no psiquismo, ela se projeta no corpo físico, aí nascem tumores, nascem cânceres, nascem situações na nossa vida orgânica que a medicina não entende, mas a matriz está num pensamento em desalinho. Então, o perdão é bom para quem? É medicamento da alma, é limpeza do coração, é pureza do espírito. Então, eu perdoar, eu amar, eu ter compaixão, é eu me tratar. É o meu processo de regeneração, porque eu estou ajustando as minhas contas com Deus. Não é com ninguém, é com Deus. É entre eu e Deus, né? Oi. É. Aí, você pensando nisso, uma coisa, tem uma pessoa na família que fez assim, coisas difíceis de perdoar. E no momento exato que dependia da felicidade do irmão, eu acabei perdoando por conta desse irmão. E hoje, essa pessoa faz por minha mãe, nenhum filho faz. Eu não posso fazer porque não estou lá. E aí ela também não quer vir para cá. E eu só tenho essa pessoa para fazer com a minha mãe. Ela se Despertou, né? Despertou. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos. Né? Então, esse é o aspecto. Né? O outro aspecto do evangelho, que é saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e não perdoou. Né? Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. A situação aqui é outra. O mesmo devedor que teve a dívida perdoada revela-se como pessoa mesquinha e implacável. Pois bem, mal havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários ou 100 dinheiros, e para reaver o seu dinheiro não titubeou em usar de recursos violentos. Infelizmente, esta tem sido a regra geral da conduta humana. Há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses. Não procedem, porém, da mesma forma para com o próximo. Trata-se de um comportamento contraditório, considerando que somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus e das pessoas que ofendemos. Não foi por acaso que Jesus incluiu na oração Pai Nosso a sentença: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós nos perdoamos aos nossos devedores. Ainda somos essas almas que queremos o perdão, mas temos a dificuldade de perdoar. Né? O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento. Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Essa é a nossa condição, porque quem perdoa não somos nós. Quem perdoa é cada um, quem perdoa é Deus, é o mecanismo da lei. Então, a gente chega muitas vezes numa reunião de desobsessão e conversas com almas muito endurecidas, recalcitrantes, muito cristalizadas nos seus sentimentos. E nós não temos o poder de perdoar ninguém. Nós não temos essa capacidade. Quem somos nós para estar oferecendo um caminho? Não temos essa capacidade. Nós apenas ali estamos revestidos de entranhas de misericórdia, de estender uma mão amiga, ofertando, relembrando o caminho do Evangelho. Porque muitas dessas almas sabem muito mais do que a gente, às vezes. Conhecem muito mais os caminhos de Jesus. Mas, por um determinado momento, uma circunstância na sua vida, uma dor latente, se afastaram desse caminho reto e largo que conduz ao regaço do Pai. A gente está ali apenas para relembrá-los, não porque somos bons, não porque somos melhores do que ninguém, apenas porque estamos a serviço
de uma luz maior. Somos operários de uma força maior. Não é? Então, essa humildade, muitos de nós, trabalhadores de reuniões mediúnicas, que nos reencontramos com essas almas, dos homens que já viveram na Terra, a gente tem que ter. Quantas vezes nós nos encontramos com almas poderosas do movimento religioso da Terra, mas que por algum momento se equivocaram, ou não, sei lá, é entre eles e Deus. Mas se revoltaram com o Cristo, decepcionaram, esperavam-se um céu beatífico, esperavam uma realidade que não encontraram. E hoje se revoltam com o Cristo e com aqueles que o representam nesse processo de transição planetária. Então, esse conceito de perdão ofertado pelo Cristo, ele é permanente. O Cristo, o tempo todo, está de portas abertas, aguardando a redenção dos pecados. Né? Quantos milhões de almas, bilhões de espíritos estão hoje na pátria espiritual nesse processo de reencontro, nesse processo de retomada de um crescimento? Ou será que Jesus é novidade para a humanidade? Jesus está presente diretamente em mais da metade do mundo civilizado. E através de inúmeros emissários que falam da sua mensagem de amor no restante do orbe. Então não há uma lacuna sequer no planeta Terra que não se tenha falado de conceitos de amor, de perdão, de renúncia, de compaixão, de caminhos para Deus. Não há. Porque se não foi Jesus diretamente, foram seus emissários, como Sócrates, como Lao Tse, como Confúcio, como Buda, inúmeros missionários, como Maomé, o próprio Maomé, inúmeros profetas que vieram falar do amor de Deus. E quantas almas não estão hoje nas pátrias espirituais, nos porões da Terra, recalcitrantes diante dessas mensagens e dessas verdades? Inúmeras. O processo de transição e de regeneração é esse, é trazer toda essa pleiade de espíritos a uma realidade, os encarnados e os desencarnados. Isso é o que está em curso. Isso é o que está em curso. E se essas gerações se batem, se essas almas se batem com seus valores, é natural que surjam os conflitos, as dificuldades, as dores, os pormenores. É natural. De tudo isso sairá a essência de que o bem vencerá o mal. O bem prevalecerá. Quando será isso? Eu não sei. Depende do processo que a gente está em curso. Né? Então é isso. O conceito de perdão é esse. Né? Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa. Esquece a ofensa. Não conserva ressentimento. A história de Chico. Conserva ressentimento. Ajuda o ofensor. A gente toma alho para limpar o sangue. A gente toma aspirina para afinar o sangue. A gente toma chá para acalmar a mente. E o que é que a gente toma para curar o espírito? Que é a matriz de tudo isso. A gente está acostumado e é mestre em tomar remédio para cuidar do corpo. E qual é o remédio para cuidar da alma? Como é que a gente constrói uma alma leve? É uma alma sem ressentimento. É uma alma que esquece. É uma alma que perdoa. É uma alma que ama. É uma alma que entende. É uma alma que se liberta. Esse é a terapêutica do amor, não é? Ajuda o ofensor, muitas vezes, sem que este o saiba. Não convém ao aprendiz sincero, sob pena de ultraje à própria consciência, adotar um perdão formal, aparente, socialmente hipócrita. Eu perdoo. É um perdão aparente. Mas deixa ele lá. Eu perdoo, mas eu quero ele longe. Nós somos assim ainda. Eu perdoo, mas eu não quero ele na minha casa, não. Se puder, não traga, não. Né? Porque eu perdoo ele, eu não tenho mágoa dele, não. Mas, o problema é o mais. O mais é que é uma dificuldade. Não digo mais, não, né? Mas, opa!
O mais é complicado. Né? Não, eu perdoo, mas deixa ele lá. Porque se ele disser não sei o quê, o cara já está pré-concebido de que vai dar problema. Né? É a história do cara ficar pensando, imaginando coisas que ele vai dizer. Né? Perdão formal é o que não tem feição evangélica. Guarda rancor. Alegra-se com os insucessos do adversário. Nega-lhe amparo moral e material. Às vezes a gente... Não é que a gente torce, mas a gente fica feliz quando o outro quebra a cara. Tá vendo? Não disse? Só podia terminar desse jeito. Tá vendo? Olha aqui. Eu não estou feliz, não, mas ele procurou. É com Deus, não é com a gente, né? Esquecer. É a terapêutica, João. Às vezes a gente não tem capacidade de Chico Xavier. A terapêutica é a gente afasta-te para que não te aconteça algo pior. Por exemplo, a doutrina espírita é a favor ou contra o divórcio? A doutrina espírita pretende que os casais se ajustem, que caminhem para encontrarem as suas respostas e superarem as suas dúvidas, as suas dores. E deem conta dos seus compromissos. Mas, às vezes, a dificuldade está tão grande que é preferível que você se separe, se afaste, é o que você está dizendo aí, para que não complique mais ainda. A coisa está numa zona de conflito tão grande que, se você ficar perto, o problema vai ser maior. Um vai matar o outro. Então, para que não aconteça coisa pior, você se afasta. Dá um tempo, respira, observa outros universos, vê os passarinhos cantando, o sol nascendo, o sol se pondo, a lua surgindo, se enche de esperança e de valores nobres, e depois você começa a enxergar o outro, a entender o outro, porque às vezes a dor está muito latente, é o espinho na carne. Às vezes você não consegue. Você não consegue apagar séculos de escuridão com lampejos de luminosidade. Não é da noite para o dia. Às vezes é necessário se afastar um pouco. Às vezes é necessário compreender tudo isso. A gente não pode cobrar da gente essa transformação milagrosa e momentânea. Não, nós somos almas ainda recalcitrantes, né? Então, às vezes o perdão passa por esquecer, passa por afastar, passa por isso. É um processo terapêutico, digamos assim, né? Faz parte, porque nós estamos a caminho, né? Faltou ao personagem que possuía uma grande dívida agir com misericórdia, mesmo recebendo em abundância. É regra da vida. Quem age com misericórdia, perdoa. Quem perdoa é perdoado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão se reveste de grande poder moral, porque se fundamenta na lei do amor e da caridade. Assim, se pretendermos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece do serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei, que distribui a cada um segundo as suas obras. Né? E, para concluir, esse último trecho, que o Senhor chama a responsabilidade, este texto de Mateus nos resposta à manifestação da lei de causa e efeito. Percebemos, em primeiro lugar, que a criatura endividada recebeu a indulgência e o perdão, mas, malbaratando-os, adquiriu novas dívidas. Em segundo lugar, o pagamento, que no início seria governado pela lei de amor, passou para a custódia e rigor da lei de ação e reação, simbolizada na expressão atormentadores, existente no seguinte período gramatical. Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Né? Esse tópico da narrativa evangélica é de suma importância, revela claramente que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Estas podem, algumas vezes, ser realmente muito vultosas, como no caso prefigurado de 10 mil talentos. Mas, uma vez pago esse montante, o devedor fica com direito à quitação. Semelhantemente, o pagamento dos 10 mil talentos pode determinar
longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias. A primeira alternativa, relacionada ao pagamento de uma dívida, está sempre vinculada à misericórdia divina, pois é o resgate pelo amor, que é simbolizado na prática da caridade, como ensina o apóstolo Pedro. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. A segunda possibilidade só é estabelecida quando o amor é ignorado. Assim, a dívida passa a ser administrada pela lei da casualidade, cujo pagamento ocorre não sem a manifesta misericórdia de Deus, sempre presente, mas vinculadas aos ditames da justiça divina. Fica evidente que os reajustes espirituais, quando governados pela lei de amor, são os preferidos, ainda que sob o peso de renúncias. Né? Para concluir, vamos ler essa página de Caminho, Verdade e Vida, O Companheiro, capítulo 20, onde o texto do Evangelho que Emmanuel comenta é esse: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, que é a essência dessa parábola que a gente estudou, né? Um agiu com a misericórdia de Deus e não agiu com misericórdia com o próximo, né? Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, né? A página é intitulada O Companheiro. Em qualquer parte não pode agir o homem isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás sempre um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho, no caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito. Isso atenua as sombras do teu coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Está aí, meus irmãos, o caminho que Emmanuel nos ensina, interpretando essa passagem do Evangelho, quando ele nos coloca diante de tantos companheiros que povoam a nossa estrada. Né? Se há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos nessa jornada, usemos da mesma misericórdia que Jesus já usou conosco, né? Dando-nos nova ocasião de santificar e de aprender, né? Porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para aprender, para evoluir e nos tornarmos criaturas melhores, para um dia a gente chegar na condição de dizer: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Hoje, somos nós que estamos sendo perdoados porque não sabemos ainda o que fazemos. Né? Um dia a gente vai inverter esse processo. Né? Então, que Jesus nos abençoe,